E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Júlio e hoje nós vamos falar um pouco sobre divisão de frações e eu vou resolver alguns problemas do Enem com vocês, beleza? Então pessoal, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é sobre o elemento inverso. Tá, então o primeiro exemplo aqui simples que eu coloquei é: quanto será que é 1 sobre 5 vezes 5 sobre 1? Então, quando a gente fizer essa conta, a gente pode usar a nossa regra de multiplicação de frações. Multiplica em cima, 1 vezes 5 é 5, e multiplica embaixo, 5 vezes 1 é 5, resultando em 5 dividido por 5. E, 5 dividido por 5 é 1. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: toda vez que você tem um número, por exemplo, 1 sobre 5, nessa multiplicação aqui tem dois números. Tem 1 sobre 5 e tem o 5 sobre 1. Então, se você olhar só para o 1 sobre 5, vamos olhar só para ele. Ele é um número, né? Então, qual é a ideia aqui? O inverso desse número, 1 sobre 5, é o número que, quando multiplicado por ele, resulta em 1. Então, aqui, por essa conta que eu acabei de fazer, eu posso afirmar que o inverso do 1 sobre 5 é o 5 sobre 1. E agora, se eu fixar o 5 sobre 1, se eu olhar só para ele, o que eu posso afirmar? Que o inverso de 5 sobre 1 é 1 sobre 5. Resumindo, se eu tiver uma fração qualquer, como por exemplo 2 sobre 7, o inverso dela é 7 sobre 2. Eu troco a posição do numerador com o denominador. E qual o inverso de 7 sobre 2? É 2 sobre 7. Mas você pode pensar assim: um é o inverso do outro. Beleza? Então, se você tiver, por exemplo, 2 sobre 7, que é o inverso? É o 7 sobre 2. Aí, de repente, se você tiver inicialmente o 7 sobre 2, que é o inverso? É o 2 sobre 7. E para que a gente vai usar esse negócio de inverso? O que ele ajuda a gente na divisão de frações? Lembra que na primeira aula, vou deixar aqui nos cards a primeira aula, você lembra lá que a gente calculou 1/5 de 40? Na verdade foi 2/5, mas é a mesma coisa. 1/5 de 40 é 1 sobre 5 vezes 40, que é igual a 40 dividido por 5. Nós vimos isso lá na primeira aula. E se você olhar com calma essa última igualdade, o que a gente pode perceber? Que multiplicar por 1 sobre 5 e dividir por 5 é a mesma coisa. Eu fiz aqui outro exemplo, 1/6 de 90. 1/6 de 90, por essa mesma ideia daqui do 1/5 de 40, 1/6 de 90 é 1 sobre 6 vezes 90, que é 90 dividido por 6. O que a gente pode afirmar sobre esses números que estão relacionados aqui com a seta? 1 sobre 5 e 5. A gente fez a conta aqui em cima, olha. 1 sobre 5 e 5, que é na verdade 5 sobre 1, eles são inversos. O que isso significa, professor? Significa que quando você multiplica por um número ou divide pelo seu inverso, o resultado é igual. Aqui também, quando você multiplica por um número e divide pelo seu inverso, o resultado é igual. Então, olha lá, 40 dividido por 5 é a mesma coisa que você está dividindo por um número, você está dividindo por 5, então, dividir por 5 e multiplicar pelo seu inverso, que é 1 sobre 5, é a mesma coisa, beleza? Então, usando essa ideia, o que a gente tem no primeiro exemplo? Então, nós pegamos o 2 sobre 3 e estamos dividindo por quem? Por 1 sobre 7. Só que o inverso, vamos primeiro calcular o inverso de 1 sobre 7. Qual é o inverso de 1 sobre 7? É só trocar a posição do numerador com o denominador. É 7 sobre 1, que é 7. Então, dividindo, nós estamos pegando um número, que é o 2/3, mas poderia ser qualquer outro número. Estamos dividindo este número por quem? Por 1 sobre 7. Então, dividindo por 1 sobre 7 ou multiplicando pelo seu inverso é a mesma coisa. Estamos dividindo por 1 sobre 7 é a mesma coisa que multiplicar pelo seu inverso. E aqui na multiplicação de frações, em cima fica 2 vezes 7, que é 14, e embaixo fica 3 vezes 1, que é 3. Ou seja, daqui surge aquela regra que todo mundo usa, né? Divisão de frações. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Tá? A regra de divisão de frações, a essência dela é o elemento inverso. Exemplo 2, 4 sobre 5 dividido por 4 sobre 5. Dividir por esse número aqui, nós estamos dividindo por ele. Dividir algum número por ele é a mesma coisa que pegar esse número primeiro, que é o 4 sobre 5, e multiplicar pelo inverso do que a gente está dividindo. A gente está dividindo por 4 sobre 5, então temos que multiplicar pelo inverso, que é 5 sobre 4. Lembra numa aula que eu vou deixar aqui nos cards, se eu não lembro qual é, que eu disse que se a gente trocar a ordem do numerador com o denominador,
o resultado não se altera? Aqui está o 4 e aqui está o 5. Eu vou trocar a ordem dos numeradores. Fica 5 sobre 5 vezes 4 sobre 4. Olha lá, 5 sobre 5 é 1. 4 sobre 4 é 1. 1 vezes 1 é 1. Então, pessoal, eu trouxe aqui uma questão do Enem de 2011, que depois de todas essas aulas de fração que nós tivemos, a gente vai nos aventurar em resolver uma questão do Enem. E aqui eu vou dar algumas dicas para vocês sobre esse tipo de questão. Primeiro, você observa que é uma questão que tem um texto grande. Então, quando você for ler esse texto, geralmente, quem faz a questão tem muita coisa para confundir o aluno, tem muita pegadinha. Então, eu vou dar algumas dicas para você quando você for resolver esse tipo de questão. A primeira coisa que você tem que fazer é ler com calma, porque se você ler com pressa, você vai ter que ler de novo, você não vai se atentar para os detalhes. Então, a primeira dica que eu dou é leia o texto com calma, por mais que ele seja grande, você vai ler ele só uma vez, você não vai perder tempo lendo muitas vezes o mesmo texto. E aí, quando você lê com calma, você vai perceber que eu grifei em vermelho o que basicamente você vai utilizar para resolver a questão. O resto não tem nenhuma importância para a questão. Vamos lá, ler com calma. O Pantanal é um dos mais valiosos patrimônios naturais do Brasil. Ok. É a maior área úmida continental do planeta, com aproximadamente 210 mil km². Ou seja, essa informação é importante. Isso aqui é a área do Pantanal, sendo 140 mil km² em território brasileiro. Isso que está grifado de verde é para confundir um candidato, que não lê com calma. Por quê? Porque a área do Pantanal, que tem uma parte dela que é fora do Brasil, é 210 mil, mas no Brasil é 140 mil. Ou seja, você vai ter que saber qual que você vai usar. Se você vai usar toda a área do Pantanal ou só o que a gente chama de Pantanal brasileiro, tá? Cobrindo parte dos estados do Mato Grosso do Sul, isso aí não importa. As chuvas fortes são comuns nessa região, ok. Olha só, o equilíbrio desse ecossistema depende basicamente do fluxo de entrada e saída de enchentes. Essa informação em verde pode até assustar o aluno, mas é uma informação óbvia, porque você sabe que no Pantanal entra água e sai água, então existe um fluxo aí de água. Então nada demais, você não vai usar essa informação na questão. Em vermelho, as cheias chegam a cobrir 2/3 da área pantaneira. Quando eu falo área pantaneira, está implícito que é toda a área do Pantanal. Porque se fosse a área do Pantanal brasileiro, ele diria. Como ele não disse, é 2/3 da área pantaneira, que é de 210 mil km². Então, só com essas duas informações em vermelho, você resume a questão, que parece grande, né? Durante o período chuvoso, continuando a leitura, durante o período chuvoso, a área alagada pelas enchentes pode chegar a um valor aproximado de... Então, ele quer saber, durante o período chuvoso, qual é a área do Pantanal que pode ficar alagada. Se você observar em vermelho, diz o quê? Que as cheias chegam a cobrir 2/3. De repente, se você observar no período, não pode não chegar a 2/3, mas ela já chegou. Então, quando eu falo que chegam, é uma possibilidade, não é que vai chegar, mas que pode chegar. O que ele pergunta é exatamente isso. Durante o período chuvoso, pode chegar a quanto essa área alagada? Pode chegar. Então, aqui, pessoal, a gente tem que calcular 2/3 da área, né? Novamente, na primeira aula, a área pantaneira representa o meu inteiro. Está aqui o meu inteiro. Ele representa a área, né? Representa a área do Pantanal. Só que 2/3 dela vai ficar alagada, então preciso dividir em 3 partes e pintar 2. Tá, pessoal, mas a área é de 210 mil km². Ou seja, todo esse inteiro vale 210 mil km². Eu quero saber quanto vale cada pedaço, sendo que os 3 são iguais. O que eu faço? Pego todo e divido por 3, 210. Eu não vou considerar o 1000, porque aqui é como se fosse, eu posso interpretar como se fosse uma unidade também. 210 dividido por 3. Então, pessoal, cada um desses blocos tem 70 mil km². Se um deles tem 70 mil, dois tem quanto? 140 mil. Então, 2 blocos, que eu represento como 2/3 de 210 mil, é igual a quanto? É igual a 140 mil km². Quando você tiver mais familiaridade com o assunto, estudar bastante, fizer muita questão, você vai fazer tudo isso aqui de cabeça. Você já vai marcar a letra C direto. Esse é o tipo de questão que você não faz conta. Se você treinar bastante, você só marca a questão. Porque ela não tem nada demais. Ela tem algumas informações que confundem o estudante, né? Mas, no mais, ela é só você calcular a fração de uma quantidade que nós vimos na primeira aula de frações, beleza? Então, questão tranquila aí do Enem. Bom, pessoal, isso aqui é uma questão também do Enem.
um pouquinho mais elaborado, mas vamos ler com calma ela para a gente entender o que está acontecendo. No tanque de um carro de passeio cabem até 50 litros de combustível, e o rendimento médio deste carro na estrada é de 15 km com 1 litro, tá, de combustível. Ao sair para uma viagem de 600 km, o motorista observou que o marcador de combustível estava exatamente sobre uma das marcas da escala divisória do marcador, conforme a figura a seguir. Então aqui eu tenho a figura, o ponteiro estava marcando essa quantidade aqui, tá? Sendo que, se você observar essa escala, quando está aqui no 1 sobre 1, quer dizer que o tanque está cheio, ou seja, aqui representa os 50 litros, tá? O carro do motorista conhece, como o motorista conhece o percurso, sabe que existem até a chegada a seu destino 5 postos de abastecimento de combustível localizados a 150, 187, 450, 500 e 570 km do ponto de partida, tá? Qual a máxima distância em quilômetro que poderá percorrer até ser necessário reabastecer o veículo de modo a não ficar sem combustível na estrada? Então, ela é uma questão de interpretação que você tem que interpretar, obviamente, mas que você tem que ter você tem que pensar um pouco para resolver a questão, tá? A gente tem do ponto de partida, que é o ponto P, alguns postos ao longo da estrada, tá? Tem um que está a 150, tem o outro que está a 187, tem o outro que está a 450, tem o outro que está a 500 e tem o outro que está a 570 e tem o ponto de chegada, que é 600 km. Então, a gente precisa... O que a gente precisa saber, na verdade? Porque ele tem uma quantidade de gasolina aqui que eu preciso calcular. E eu preciso calcular até onde ele pode chegar com essa quantidade. Por exemplo, imagine que ele está andando aqui, ele passou de 137. Aí aqui ele fica sem gasolina, nesse ponto aqui da estrada. Se ele ficar sem gasolina aqui, ele não vai conseguir abastecer aqui nem aqui. Então, ele teria que abastecer no 187, para não ficar sem gasolina. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é calcular o quanto que ele pode andar com esse tanto de gasolina que ele tem e pegar o número anterior dessa escala que eu montei aqui de postos. Primeiramente, eu sei que a capacidade é 50 litros. E se você observar esse medidor, ele está dividindo em quantas partes iguais? 8 partes iguais. Se você contar, vai ser 8 partes, tá? Então, o ponteiro, ele tá marcando essa unidade aqui na escala. E quantas partes tem do início até ela? Se você contar, tem 6 partes. Então, ele tem 6/8 do tanque, tá certo? Se eu fosse representar isso aqui como uma fração, eu teria que dividir em 8 e pintar 6. Então, é isso que ele tem do tanque. Essa aqui é uma outra representação mais simples, né? Você pode perceber que é mais simples. Então, você precisa calcular 6/8 dos 50 litros para saber primeiro quanto é que ele tem de combustível. Então, fazendo essa conta, 6 sobre 8 de 50. Tá, pessoal? Então, fazendo essa conta aqui, lembrando que o D significa multiplicação, você chega no resultado de 75 sobre 2 litros, né? É o que ele tem. Tá, pessoal? Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, olha. 75, eu vou pegar o 75 e dividir por 2, que é a quantidade de litros que ele tem. Ou seja, fazendo essa conta, dá 37,5 litros. Ou seja, são 37 litros mais meio litro, que eu posso representar tanto como 0,5 ou como 1 sobre 2. Mas aqui eu vou representar como 0,5 mesmo. Você pode imaginar que para cada litro você tem 15 quilômetros. E aí, se você fizer vários desses, mais especificamente 37 litros, você vai ter 15 quilômetros, mais 15 quilômetros, mais 15 quilômetros, mais 15 quilômetros. Quantas vezes? 37 vezes. Então, esses 37 litros vão render em quilômetros, né? 37 vezes 15. E meio litro vai render a metade de 15, que é 15 sobre 2. Tá? Se um litro rende 15, meio litro rende metade de 15. Fazendo essa conta, a gente obtém o quê? A gente obtém 555 mais 7,5, que é igual a 562,5 quilômetros. Olha lá, voltando para a questão, nós temos o quê? Nós fizemos a conta e descobrimos que ele consegue andar com isso aqui 562,5 quilômetros. Então, a máxima distância que ele poderá percorrer sem abastecer é até o 500. Então, a resposta aqui é 500. Beleza, pessoal? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Espero que vocês consigam aprender bastante com essas questões e com as dicas que eu dei. Eu vou preparar outras aulas sobre os assuntos do Enem.
Eu gostaria que vocês deixassem aqui nos comentários sugestões de assuntos que vocês têm dificuldade ou que vocês querem que eu faça alguma aula, beleza? Obrigado pelo acesso, fiquem com Deus e bons estudos!